Fala, torcedor vascaíno. Contratado nessa janela de transferências, o Alex Teixeira não treinou com o elenco do Vasco. E o Vasco vai buscar renovar o contrato do goleiro Léo Jardim. E o Emerson Rodrigues pode ser titular para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. E falando nesse jogo de domingo, o Diniz, que foi recém-contratado pelo Cruzeiro, não vai estar na beira de campo comandando o Cruzeiro contra o Vasco. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vê todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Antes, eu peço o seu like, a sua inscrição, o seu compartilhamento nesse vídeo também, que é muito importante, que ajuda demais. Também você que não é membro do nosso canal, a partir de R$3 você pode virar membro do nosso canal e ajudar a gente, tá bom? Então é mais ou menos isso, vamos para as informações, que tem muitas informações importantes no vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá para as informações, tá na tela aí para vocês agora. Por ter sofrido pancada no treino, Alex Teixeira não participou das últimas atividades com o elenco do Vasco. Podcast Cruz Maltino, Alex Teixeira, jogador, não participou dos 2 últimos treinos por causa de uma pancada que sofreu em um treino e está fazendo um trabalho específico com preparação física e não vem sendo relacionado para o jogo por opção técnica. Então, informação importante aí sobre o jogador que foi recém-contratado pelo Vasco, o Alex Teixeira. Cara, infelizmente, como todo mundo falou, né, tem notícias aí que surgiram na época, o Coutinho veio, trouxe 2 jogadores junto com ele na mochilinha, que é o Souza e o Alex Teixeira, que pra mim são 2 jogadores que já estão aposentados, tá? Podem calar minha boca, mas pra mim, cara, são jogadores que não agregam em nada no Vasco hoje em dia. A gente viu o Alex Teixeira entrando no Vasco, jogou um joguinho, não entrou bem. O Souza muito menos, entrou mal ainda pra caramba. Então, meu irmão, 2 jogadores aí que o Vasco contratou, né? Contratou entre aspas, que foi o Coutinho, né? Que trouxe a contratação praticamente, vamos se dizer. Que até agora não demonstraram nada. Nem em campo entraram direito. O Souza acabou entrando mais com o Alex Teixeira. O Alex Teixeira chegou, já teve uma lesão também, como o Coutinho. Enfim, 2 jogadores aí que foram contratados pelo Vasco e que até agora não ajudou em absolutamente nada, que é o Souza e o Alex Teixeira, tá bom? Cara, é um cria, né, que representou a gente, que, pô, ama o clube, a gente já sabe disso. Ele veio quando a gente estava lá, fundado na Série B, ele veio tentar ajudar o Vasco da Gama, então tentou, não ajudou tanto. Aquele gol que ele fez em cima do Operário, aqueles 2 gols, foi muito importante, então querendo ou não, ele ajudou, né, mas tirando esses 2 gols aí, ele não ajudou em absolutamente nada. Mas a intenção dele de vir para o Vasco, para ajudar o Vasco, em um momento tão delicado que o Vasco estava na Série B, é muito importante. A gente vê, sabe que o Alex Teixeira é um vascaíno nato, né? Então, cara, espero que ele consiga render dentro do Vasco aí na Série A, consiga ajudar o Vasco da Gama, que é o mais importante. Ele e o Souza que fala em diversos podcasts aí, que quer ajudar o Vasco, que queria ajudar o Vasco, que tem futebol para jogar em qualquer clube do Brasil, enfim. Vamos ver aí dentro de campo, até agora os 2 não demonstraram absolutamente nada, tá bom? Então a informação é essa aí do Alex Teixeira. A próxima informação é sobre o Léo Jardim, nosso paredão, nosso goleiraço, né, que é o Léo Jardim. Segundo o Gabriel Andreso, da Rádio Tupi, o Vasco busca renovar o contrato de Léo Jardim até dezembro de 2028. O vínculo do arqueiro com o Vasco se encerra em dezembro de 2025. O clube também pretende aumentar o salário de Léo Jardim, que ganha atualmente R$450 mil, segundo o Gabriel aí da Rádio Tupi. Informação importante, né, que é um baita de um goleiro, um jogador muito importante pro Vasco. Se tem um dos jogadores mais importantes do Vasco, é o Léo Jardim. Pra mim, 2 jogadores mais importantes do Vasco hoje em dia é o Verratti e o Léo Jardim no gol também. São 2 jogadores mais importantes pra mim. E aí vem em sequência ali o Coutinho, que ainda não demonstrou tanto ainda. Acabou que a gente tá motivado com o Coutinho pelaquela... Entrou muito bem contra o Palmeiras, fez o gol contra a Mulambada e etc, né? Tem um Paê que, cara, infelizmente não tá desempenhando tão bem, mas é um jogador importante. Não conto igual o Léo Jardim no gol e o Verratti como centroavante. Pra mim são 2 jogadores que merecem realmente e tem que ganhar esse título da Copa do Brasil para definir ali como ídolos do Vasco, né? O Léo Jardim e o Pablo Verratti. Então, informação importante, me surpreendi em saber que o Léo Jardim ganha R$450 mil do Vasco, jogador que merece ganhar mais, né? E provavelmente o Vasco renovando com ele, ele vai pedir, o Vasco vai oferecer um aumento a ele, porque ele merece realmente. Ele e o Pablo Verratti não ganham tanto dentro do Vasco, né? E os 2, o Vasco quer renovar com esses 2 jogadores, que são jogadores realmente que são muito importantes pro elenco do Vasco
atualmente, tá bom? Então, ao decorrer da temporada também, caso a gente se classifique para uma Libertadores ano que vem, são dois jogadores cruciais para o elenco do Vasco, tá bom? O Léo Jardim, não tem dúvida nenhuma, é um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, tanto que foi convocado para a Seleção Brasileira, não jogou, mas foi convocado, então a Seleção Brasileira sempre tá de olho no jogador ali, que sempre tá destacando no Vasco da Gama, né? Informação importante aí que o Vasco tem que renovar, tá? O Vasco tá buscando renovar com o Léo Jardim, e todo torcedor vascaíno apoia essa renovação aí, sem dúvida nenhuma. Se ele quiser aumentar o salário dele para 700, 600, 800 mil reais por mês, pode aumentar sem dúvida nenhuma, porque é um jogador muito importante pro Vasco da Gama. Tá bom? Então, informação importante pro torcedor vascaíno. A outra informação é muito importante também, que é sobre o Felipe Coutinho e o Emerson Rodrigues, que podem ser titulares diante do Cruzeiro no jogo de domingo. Então tá aqui, ó. Apuração do NTV, NTCast. Assim como Felipe Coutinho, Emerson Rivaldo Rodrigues tem tudo para ser titular contra o Cruzeiro no próximo domingo. Então olha aí, informação importante, que dois jogadores que estão entrando muito bem no time do Vasco, né? O Coutinho entrou muito bem contra o Flamengo, acabou fazendo um gol, o Emerson Rodrigues não fez o gol, mas cara, entrou muito bem contra o Flamengo também. É que eu falo, né? O Emerson Rodrigues, eu sou um crítico do Emerson Rodrigues. Pra mim é um jogador que é limitado, tá? Mas, cara, a gente vê dentro de campo ele correndo para atacar, tentando fazer alguns lances. Ele volta para marcar correndo também. Preguiça a gente não vê no jogador, disposição a gente não vê no jogador. Então a gente vê tudo isso dentro do jogador, né? Então, cara, é importante ter um jogador assim que quer representar o Vasco da Gama dentro de campo, que tá lutando, brigando o tempo inteiro, né? A torcida, obviamente, vai apoiar se o jogador estiver fazendo isso, sem dúvida nenhuma. Então, cara, é muito importante ter esse jogador no elenco, né? Não é aquele craque, nada do tipo. E o Felipe Coutinho é o craque, né? É um jogador que é muito bom, é fora da média do Campeonato Brasileiro e que pode ajudar muito o Vasco da Gama. Ele que entrou bem contra o Flamengo, achei bem participativo, acabou fazendo gol, por incrível que pareça. Primeiro gol dele na volta no Vasco da Gama. E entrou muito bem contra o Palmeiras. Mudou completamente o jogo no segundo tempo contra o Palmeiras. A gente viu ali ele se impondo, querendo jogar, querendo demonstrar seu futebol. E infelizmente não conseguiu mudar o resultado. Mas, cara, mudou bastante o parâmetro ali do Vasco dentro da partida. Ajudou pra caramba ali nesse quesito. Obviamente, falta aquele entrosamento com o Verratti e tudo mais. Tanto que a gente via eles conversando várias vezes ali dentro de campo. Tentando realmente ajustar esse ajuste aí, ajustar essa a parada dele mandar a bola pro Verratti, às vezes a gente via ele errando alguns lances, etc, tá? Então esse entrosamento eles têm que pegar ainda, mas isso aí, cara, é com o treino, é com o jogo, então o Coutinho jogando, entrando bem, tudo mais, isso aí com o tempo, cara, pode dar muito bom, tá? Tendo o Paê ali também, dá pra colocar o Paê e o Coutinho junto, o torcedor tá pedindo também, eu apoio, né? Só que o problema é voltar pra marcar. Pra marcar ali, a quesito de marcação ali fica um pouco crítico. Mas, cara, dá pra ajustar um elenco ali, dá pra ajustar uma formação tática ali, pra colocar, sei lá, uns 3 volantes e coloca o Coutinho e o Paê junto, e etc. Tem várias formações aí, dá pra testar os dois juntos. Os dois são muito bons jogadores, o Paê, sem dúvida nenhuma, é um jogador que é diferente. O Coutinho, pô, sem dúvida nenhuma, não tem nem que falar do Coutinho. Então, é mais ou menos isso. Tendo o Verratti na área ainda, tendo jogadores com qualidade, mandando a bola pro Verratti, pô, seria excelente. Tá bom? Então, informação importante pro torcedor vascaíno saber aí sobre Felipe Coutinho e Emerson Rodrigues podem começar jogando contra o Cruzeiro no Mineirão. Tá bom? Então, informação importante para vocês aí, torcedores. A outra informação pro jogo de domingo contra o Cruzeiro também é sobre o treinador Fernando Diniz, que foi recém-contratado pelo Cruzeiro, né? E aí, ele pode não, né? Ele não vai estar na beira de campo contra o Vasco. Tá aqui, ó, Fernando Diniz desfalca o Cruzeiro contra o Vasco. O técnico Fernando Diniz terá que cumprir suspensão automática e não comandará o Cruzeiro contra o Vasco da Gama. Informação escrita aqui pelo França Fernandes, do Vasco Notícias. Tá aqui, o novo técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, vai desfalcar o time no próximo domingo, na partida diante do Vasco, no Mineirão, às 6h30 da noite, horário de Brasília. O treinador tem uma suspensão automática para cumprir no Campeonato Brasileiro. Diniz estreia no comando do Cruzeiro nesta quinta-feira contra o Libertad do Paraguai, às 9h30 da noite, no Mineirão, decidindo uma vaga na semifinal na Copa Sul-Americana. O time mineiro venceu o jogo. Enfim, isso aqui, né, a gente tá lendo aqui negócio de Cruzeiro, não precisa nem ler. A informação que interessa pra gente é sobre essa aqui, sobre o treinador Fernando Diniz, que não vai estar na beira de campo do Cruzeiro lá
contra o Vasco, tá bom? Então, informação importante para o torcedor vascaíno ficar sabendo também. Beleza? Gente, é mais ou menos isso, as informações do dia de hoje. Conto com like. A sua inscrição também nesse vídeo é muito importante, ajuda demais no compartilhamento, na divulgação do nosso canal e etc, tá bom? Então eu conto de verdade com o seu like, com a sua presença nos nossos vídeos, nas nossas lives também. Falando em live também, não fiz a live ontem, né? E também não vou fazer live hoje. Por quê? Porque estamos 3 dias sem vídeo, né? Sem live. Cara, hoje eu vou pra casa da minha mãe. Então não vou poder fazer aquela livezinha pra vocês trocando aquela ideia. Só se eu abrisse de noite, mas aí, pô, meu público não tá acostumado com o horário de noite. E aí fica uma merda, entendeu? Então é melhor não abrir. Sábado eu abro aquela livezinha trocando aquela ideia com vocês. Conversando um pouquinho sobre o Vasco e sobre as notícias também. Talvez sábado eu faça live pré-jogo, em vez de domingo, tá bom? A gente faz umas 3 horinhas de live aí, trocando aquela ideia, conversando um pouquinho com vocês, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado a vocês que assistiram até agora. Muito obrigado de verdade com seu like, seu compartilhamento no nosso canal também, que tá crescendo cada vez mais. Vocês ajudam sempre a gente a crescer aí no YouTube, tá bom? Beijo no coração de todos. Deixa seu like, não esquece não, tá bom? Saudações vascaínas e um abraço para vocês. Fica com Deus e um ótimo dia, ótima semana, ótimo final de semana também. Conto com a presença de vocês na livezinha de daqui a pouco. Daqui a pouco não. No sábado, talvez, ou domingo, tá bom? Um desses dias vai ter livezinha, a gente vai voltar com a livezinha. E semana que vem a gente volta com as livezinhas todos os dias, tranquilamente. Tamo junto? Muito obrigado de verdade, saudações vascaínas e um abraço no coração.